Agora, enquanto nosso ajuntamento está pequeno, vamos tentar nos apressar, sair de modo que possamos, trabalhando com este único propósito, que vocês reconheçam a presença de Jesus Cristo. Estão vendo? Se Ele está presente, então, ora, tudo está resolvido. Ele fez a palavra, Ele está aqui para confirmá-la, Ele prova que a confirmará, é o mesmo exatamente ontem, hoje, eternamente. Nós ouvimos fazê-lo ontem à noite, infalivelmente. Nós o vemos noite após noite, dia após dia, e ano após ano. Nenhuma vez Ele predisse qualquer coisa, independente de quanto tenha sido, de quando fosse acontecer, das milhares de vezes que não tenha sido perfeitamente à risca na hora e certa. Como pode isso? Quantos sabem disso, reconhecem o ministério e sabem que isso é verdade? Nenhuma vez, independente até mesmo de quão impossível, aconteceu da mesma maneira. Ele é Deus! E se somente reconhecemos isso, nos apoderássemos disso. E agora, pouco tempo para estar aqui, acho que é mais 3 noites ou mais 2 noites e um dia após esta noite. Acho que domingo à tarde é o culto de encerramento. Procuraremos encerrar domingo à tarde, de modo que, pastores, não queremos impedi-lo de ir à sua igreja. Só queremos acrescentar mais à igreja, lhe dar mais fé no Deus que você serve em sua igreja. Está vendo? Não queremos as portas da igreja fechadas, de modo algum. Queremos que você permaneça ali, mas só estamos tentando ajudá-lo, encorajá-lo. Um reavivamento nem mesmo significa acrescentar mais à igreja. Um reavivamento significa reavivar o que já se tem, isso mesmo, um reavivamento. Eu observava certa vez no litoral, onde um vento estava soprando e estava simplesmente balançando. Ora, não, o litoral era Lago Michigan. Eu estava lá de pé observando as ondas enquanto elas vinham. E, aquele mar arremessando-se, as águas arremessando-se e os barcos balançando. E pensei, que é isso acontecendo? Pensei, ora, o lago está tendo um reavivamento. É isso, está arremessando-se, tremendo, porque tem um vento veemente e impetuoso descendo sobre ele. Pensei, sabe uma coisa, não há uma gota mais de água nele agora mesmo do que quando estava perfeitamente calmo. Não há mais água nele, só está tudo agitando. Agora, acerca do que ele está agitando, sabe o que uma agitação da água faz? Remove todo o entulho dele lançando-o na margem. É disso que precisamos, uma remoção de incredulidade para a margem, permitir que a palavra de Deus tenha preeminência. É disso que precisamos, um reavivamento, remover toda a incredulidade, ideias fixas e superstições e coisas, sair e ver que Deus ainda é Deus. É para isso que temos revivamentos. O Senhor nos ajude enquanto escolhemos este texto e o lemos para esta noite. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra encontrada em São Mateus, no capítulo 12, versículos 38 ao 42. E meu texto esta noite é a presença de Deus não reconhecida. Ontem à noite estávamos falando de Jesus ser o mesmo ontem, hoje, eternamente, e vimos que Ele era o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, sua presença, se Ele é o mesmo, não é reconhecida. Leiamos. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. E a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. A presença não reconhecida. O que estas pessoas poderiam estar pensando? Deus tem sido assim toda vez que Ele vem. Quando Jesus esteve aqui a primeira vez, Ele disse, vós
caiais e adornais os muros e os túmulos dos profetas, e vós os pondes ali. Veja, algo acontece, e passa, e Deus oculta isto dos olhos dos sábios e instruídos, e o revela aos pequeninos, os quais aprenderão. Jesus agradeceu ao Pai por fazer tal coisa. Passa bem junto às pessoas e elas não o sabem. Por exemplo, vocês católicos aqui esta noite se lembram, alguns anos, de Joana d'Arc, na França. A pequena dama, que era realmente, ela guiou os revolucionários na França, mas ela era realmente uma serva de Cristo. O que a sua igreja fez com ela? Queimou-a numa estaca como bruxa, porque tinha visões e era espiritual. A igreja católica queimou como bruxa numa estaca, porque ela era espiritual e tinha visões. Alguns anos mais tarde, eles descobriram que aquela mulher era uma santa. Assim, naturalmente, vocês fizeram um grande penitência, desenterrar os corpos daqueles sacerdotes que a condenaram e a queimaram e os lançaram no rio. Naturalmente que fizeram grande penitência por isso, por desenterrar os corpos desses sacerdotes. Agora, nos dias dos profetas, o que aconteceu? Fizeram a mesma coisa, não os reconheceram até que já tinham vindo, o ministério tivesse terminado, tirou daquilo os eleitos, e então depois que se foram, eles reconheceram que tinha havido um profeta entre eles. Jesus, ele veio à Terra, ele era dotado dentro dele do Deus Pai. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim, não sou eu que faço as obras, mas meu Pai. E se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Agora, se você notar, quando ele veio, cerca de um 90º do mundo soube que ele até mesmo estava na Terra naquela época, e ainda assim o Salvador do mundo. E então, eles nunca reconheceram quem ele era, nem a igreja, nem mais ninguém, praticamente a ponto de o terem crucificado, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, antes de chegarem a saber quem ele era. Vem e vai, e as pessoas não o reconhecem até que tenha passado. E elas, porque nunca se ajusta à sua teologia, nunca se ajusta à hora do dia. Veja, o que é? Elas estão sempre vivendo num brilho de outra era. Sempre. A razão por que não aceitaram Jesus era porque estavam vivendo no brilho da lei. E quando Jesus veio, não foi contrário à lei, mas veio cumprir a lei. Bem, eles não puderam aceitá-lo porque sua mensagem não estava exatamente da maneira que eles tinham formado credos e tudo. E isso, então, era chamado tradições. E ele não veio conforme a tradição deles, ele não guardou as tradições deles, e, na verdade, ele as desconcertou, dilacerou e fez coisas que eram contrárias a elas, tanto que pensaram que ele estava dispersando igrejas e não puderam recebê-lo por causa da sua mensagem. Todos sabemos hoje que ele veio exatamente na linha da profecia de Deus, mas não souberam disto, então. Poderia acontecer novamente e não o saberíamos. Imagino que se ele realmente aparecesse, esta seria tão contrário ao que todos temos imaginado em nossos quadros, escolas e coisas tais. Haveria muito poucos que reconheceriam o que está sucedendo e disse que seria assim como ele vem. Agora, Jesus estando ali tão biblicamente identificado pelas Escrituras, e os escribas e fariseus aquele dia não puderam reconhecê-lo. Por que não o fizeram? Porque tinham imaginado de alguma outra maneira. Foi ali que Jesus lhes disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está vendo? Agora, ele vem exatamente de acordo com as Escrituras, mas eles tinham imaginado, talvez, que se ele viesse, o Messias provavelmente faria o que Moisés fez, ou o que Noé fez, lhes construiria uma arca ou alguma outra coisa, mas porque ele veio da maneira que veio, não tinham imaginado nas Escrituras contradições deles, que não lhes ensinava assim. As pessoas estavam tão confusas, não sabiam o que estava acontecendo. Será que isso poderia acontecer novamente? Será que poderia ser diferente das nossas tradições nos têm ensinado? E poderia vir algo, passaria e nunca nem mesmo saberíamos até que tivesse passado, então teria terminado. É mais ou menos assim que virá. Você sabia que quando João Batista entrou em cena, aquilo tinha sido predito desde o livro de Isaías, centenas de anos, cerca de 800 anos, Isaías profetizou, acho, antes da vinda de Cristo. Sabia que João veio exatamente da maneira que Isaías disse que viria, que ele veio exatamente da maneira que Malaquias disse que viria, e nem mesmo os apóstolos reconheceram. Certo dia,
Mateus 11, João estava na prisão e os apóstolos, alguns dos seus discípulos foram perguntar a Jesus se ele era o tal ou deviam esperar outro. Agora note, Jesus não lhes deu um livro de como se comportar na prisão ou de como conduzir seu caráter. Ele disse, ficai e observai o que acontece e ide anunciar a João as coisas que vistes acontecer. Essa foi a evidência de que ele era aquela palavra. E agora lembre-se, a palavra sempre vem a um profeta. Todos sabemos disso. Deus não faz nada sem mostrar aos seus profetas. Essa é a razão porque o livro de Apocalipse de Jesus Cristo é a total plenitude de Cristo aqui mesmo diante de nós. O livro. Agora, ele terá de enviar alguém para confirmar esse livro, revelá-lo, abrir os selos e assim por diante, mas quanto a alguma revelação adicional de Cristo, já está reconhecido bem aqui, ele é a plenitude disto, a revelação. Agora, note, nunca falha, mas a palavra vem ao profeta. De jejum de pé na água, predizendo o profeta que o Messias estava exatamente naquele momento entre eles, ele disse a um que se encontra entre vós agora, que não conheceis. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Agora lembre-se, ele se encontrava exatamente entre eles, a Bíblia disse, e eles não reconheceram. Um dia, quando Jesus veio caminhando, João o reconheceu e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora observe, antes que fosse reconhecido por alguém, ele veio ao profeta. Ele era a palavra. João era profeta. Lembro-me que meu velho professor Batista me contou, disse, sabe o que aconteceu? Jesus batizou João. Eu disse, acho que não. Ele disse, certamente, João nunca tinha sido batizado, ele veio pregando, batizando, ninguém era digno de batizá-lo. Jesus o batizou. Eu disse, não sei. E um dia, enquanto eu estudava, o Espírito Santo revelou isto a mim. Observe, ele foi caminhando na água, ele disse, porque vens tu a mim e eu careço de ser batizado por ti. Jesus disse, deixa por agora, observe, mas assim nos é conveniente, nos convém que cumpramos toda a justiça. João, sendo profeta, conhecendo a palavra, o sacrifício que ele era, tinha de ser lavado antes de ser apresentado, então ele foi batizado. João o batizou porque nos é conveniente cumprir toda a justiça. A palavra veio ao profeta na água. E então, quando ele foi batizado, ainda assim o povo e o Espírito Santo desceu, nem todos ouviram, João ouviu. O anjo do Senhor poderia estar aqui mesmo esta noite e talvez uma pessoa o veja e mais ninguém. Aquela luz, aquela estrela que passou por cima de todo o observatório que os magos seguiam, nenhum observatório soube qualquer coisa acerca dela, ninguém mais a viu, de modo algum, exceto aqueles magos, porque era para eles a verem. Eles a viram, foi real para eles. Quando a luz, a coluna de fogo derrubou Paulo a caminho de Damasco, ele reconheceu que estava na presença de Deus. Agora, aquele hebreu nunca teria chamado nenhum outro Espírito Senhor, salvo se soubesse que aquela era a mesma coluna de fogo que guiou o seu povo para fora do deserto e disse, Senhor, quem é? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, eu sou Jesus. Jesus disse, vim de Deus e volto para Deus. Ele era aquele fogo que estava na sarça ardente que guiou Moisés através do deserto e ele retornou aquilo. E agora aqui estava ele a caminho de Damasco, foi derrubado e todos os homens que estavam com ele nem viram essa coluna de fogo e foi tão real para Paulo que cegou seus olhos e ele teve de ser conduzido à rua chamada direita em Damasco. Ele estava cego. Ananias, um profeta lá, viu uma visão, foi e impôs as mãos sobre ele e ele recebeu o Espírito Santo, as escamas caíram de seus olhos e ele pôde ver novamente. Foi tão real para ele que ele cegou os olhos e ainda assim nenhum dos demais reconheceu que ela estava ali, puderam vê-la. Assim é esta noite. Há alguém sentado bem ali que pode trazer Deus à cena quando o outro não saberá nada acerca disto. Reconhecendo Deus. Jesus, quando esteve aqui na terra, e tinha realizado plenamente o sinal que a Bíblia disse que ele faria, mas eles não reconheceram isso porque não estava de acordo com a tradição deles. Para aquela era, não era para ele vir e fazer o que Moisés fez, era para ele vir e nascer de uma virgem. E conforme Deuteronômio 18:15, era para ele ser profeta, e ele fez exatamente essas obras e sinais. Os judeus sempre buscaram sinais, foram ensinados a nunca depender de discursos intelectuais.
Os judeus sabiam que não era isso. Os gregos ensinavam isso, mas não discursos intelectuais, mas sobre sinais. Mostra-nos um sinal. Estas pessoas, uma disse, Rabi, mestre, mostra-nos um sinal. Eles queriam saber e ele já tinha lhes mostrado o sinal e elas queriam um tipo diferente de sinal, mas ele só podia fazer o sinal daquela era. Assim, ele faz hoje. Esse derramamento do Espírito Santo é o sinal da sua aparição até mesmo nessa era, como ele prometeu. Eles queriam um sinal, e ele lhes tinha dado o sinal escriturístico, mas eles queriam um sinal diferente. Aí é onde tantas pessoas hoje vão ficar confusas. Sabe, o arrebatamento poderia acontecer, e pense só na tristeza. Permita-me voltar aonde Jesus, João enviou seus discípulos para ver Jesus, se ele era o Messias ou não. Naquela hora, ele fez muitas coisas. Quando ele retornou os discípulos para dizer a João o que tinham visto, Jesus disse àqueles sentados ali, disse, que fostes ver no deserto? Que fostes ver quando João estava pregando? Fostes e vistes um homem vestido de vestes brancas assim por diante, ou vestes ricas? Disse, eles estão nos palácios dos reis, sepultam os mortos, beijam os bebês, casam os jovens e assim por diante. Eles não conhecem o manejar de uma espada que se maneja com duas mãos. E se que fosses ver então uma cana agitada por qualquer vento, alguém ou algum grupo lhe oferecerá um pouco mais de dinheiro e passará a este ao invés de ir pelo chamado do Senhor? João não. Que alguém pudesse convencê-lo e dizer, nós lhe daremos mais, se negar isto, aceitar isto. Não, João. Ele disse, que fosses ver então o profeta. E ele disse, eu vos digo mais do que profeta. E se podeis receber isto, este é aquele de quem o profeta disse, eis que diante da minha face envio o meu anjo, o qual preparará o caminho. E isso foi Malaquias 3, onde ele fez isso. Um dia os discípulos lhe perguntaram, disseram, por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Jesus disse, ele já veio e não soubestes. Entenderam que foi João Batista. Aqueles apóstolos eleitos ainda assim não puderam ver quem ele era. Aquele foi o Elias. Agora veja, sabe, a vinda do Senhor vai ser uma vinda secreta. Ele disse, estarão dois numa cama, eu levarei um e deixarei um. Aí à noite está dois no campo, eu levarei um e deixarei um. Você sabe, há tantas pessoas que desaparecem diariamente da face da terra, das quais ninguém consegue prestar contas. Um desses dias pode ser que pessoas digam, quer dizer que a tribulação está sobre nós agora? Pensei que era para a igreja ir-se antes da tribulação. Não percebem e entendem que o arrebatamento poderia acontecer e não saberiam nada sobre ele. É a partida secreta da igreja. E pense, pessoas continuarão pregando e dizendo que creem, que estão sendo salvas e acrescentando a igreja, edificando igrejas, prosseguindo, como fizeram nos dias de Noé, e não sabem disto, e o arrebatamento já passou, já aconteceu e não o soubestes. Há centenas de pessoas que desaparecem da terra e nada se sabe do seu paradeiro, não conseguem prestar contas, alguém ia para algum lugar, nunca mais tiveram notícia deles, e isso poderia ser o arrebatamento. Eu lhes digo, amigos, só porque somos membros da igreja, isso não significa muito para nós. Melhor afivelarem essa armadura. Melhor tomarem toda essa palavra de Deus e se apegarem a ela e pararem com esta atuação de Hollywood por aqui. Entrou diretamente na igreja e é uma vergonha. Mas Hollywood resplandece, só produz uma luz brilhante e a igreja hoje está tentando se igualar a Hollywood. Cristo não está em Hollywood, Cristo está no indivíduo. Hollywood resplandece, Hollywood brilha enquanto o evangelho resplandece com humildade. Deus não está nesses grandes lugares finos, extravagantes e essa bobagem que vemos. Ele vem em humildade, em forma de mansidão e suavidade, passa sem ser notado. E se está familiarizado com a palavra, você verá isso. Quem tem olho para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja agora, hoje, o que foi identificado. Ele se identificou adequadamente aos crentes aquele dia, aqueles que estavam esperando por isso. Veja Pedro e André, veja Natanael, sem dúvidas na mente. Veja a mulher junto ao poço, não houve dúvida. Mas esses fariseus, alguns dias antes de nosso texto, esta noite viram-no fazer isso, e então chamaram-no Beelzebul, um demônio. As obras tinham sido feitas, tinham de responder à sua congregação, de modo
modo que a única coisa que puderam fazer foi chamar isto de um espírito maligno, Beelzebul. Era um demônio, como um adivinho, e qualquer um sabe que a adivinhação é do diabo, e eles estavam comparando, onde ele era a palavra que conhecia o segredo do coração e está provando que ele era aquele profeta que havia de ser despertado para nós neste dia, o Redentor profeta. E quando ele fez aquilo, a igreja naquele dia declarou que ele era Beelzebul. Está vendo o que eles eram? Ele disse, sois cegos guiando os cegos. Não entram e tampouco deixam aqueles que estão sob a influência deles entrar. O que queremos fazer hoje é descobrir a verdade. Temos de saber a verdade. Ele é o mesmo. Ele está aqui para cumprir o que prometeu cumprir. Examine as Escrituras e descubra o que ele deve fazer hoje. É por isso que João Wesley ou Martinho Lutero não pôde prosseguir com a mensagem de Wesley. A organizaram, foi tão longe o quanto pôde. Adiante veio Lutero, saindo da Igreja Católica. Ele foi um excêntrico para eles, mas ele tinha a mensagem de justificação, porque era a palavra de Deus, uma promessa. Então, depois da sua morte, organizaram a organização luterana. Então, o que aconteceu? Ficou tudo emaranhado novamente, e conforme a Escritura, outra era da igreja tinha de se levantar, e quando aconteceu, a era da igreja de Filadélfia se levantou. John Wesley, o que estava acontecendo era que o tempo todo se dirigia para o oeste, e quando aconteceu, houve a era da igreja e John Wesley surgiu, mas Lutero não pôde receber isto porque eles já estavam organizados para a justificação. Ele não pode aceitar a santificação. Então, quando os wesleyanos se organizaram e saíram, os quais saíram, adiante veio a mensagem pentecostal da restauração dos dons, nenhum deles pode se mover, eles já estavam organizados. Agora, a parte lamentável disso é que os pentecostais já se organizaram. Veja o dia em que estamos vivendo, o que está prometido para esse dia, onde estamos. Nós continuamos a sair, a coluna de fogo se movia, e os filhos de Israel se moviam com a coluna de fogo, voltavam para o Egito. Temos de nos mover com a palavra, e hoje estamos ficando tão preguiçosos, a igreja está ficando tão mundana e tão indiferente, e assim seus mestres, tão desnorteadas com televisão, e nós amamos sushi, e umas coisinhas assim ficando em casa. Isso mostra onde o coração das pessoas está, e você pode lhes dizer que estas coisas estão erradas e acham que você está louco. O que é isto? Mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, está vendo? Oh, o maior deleite que conheço é estar em oração, até que possa me conscientizar que estou na presença de Deus e reconhecer isso. Penso que essa devia ser a emoção da igreja, é a presença do Espírito Santo, vendo Deus que fez a promessa encontrando-se entre nós. Sentir sua presença e ver a sua palavra e vê-la vindicada. Devia dar fé para fazer os aleijados andarem, cegos verem, surdos ouvirem, mudos falarem. Estive na África do Sul, onde tive em torno de 200 mil pessoas na pista de corridas de Durban. E quando viram uma vez aquilo acontecer assim, depois de eles explicar isso apenas de forma simples e branda, eles viram uma coisa acontecer daquilo revelado e 25 mil pessoas foram instantaneamente curadas de uma vez. Levaram 7 furgões carregados, caminhões de comprimento daqui de 18 rodas, e os abarrotaram de velhas muletas, coisas tais. Pagãos, que nem mesmo sabiam qual era a mão direita da esquerda. E no dia seguinte, o Sr. Sidney Smith, prefeito de Durban, me ligou e disse, vá até a janela na direção do Oceano Índico e verá algo que nunca viu. E era a escolta policial vindo com 7 daqueles grandes furgões carregados, com centenas de pessoas andando atrás deles, que no dia anterior estavam nas macas e camas de lona, padiolas que tinham cantando somente crer, tudo é possível. Uma semana antes, ali estavam em guerra, uns contra os outros, guerra nativa, e ali estavam caminhando de braços dados e de mãos dadas. Por quê? Eles reconheceram que o Deus dos céus tinha aparecido diante deles na forma da sua palavra. E nós, americanos intelectuais, ficamos sentados. Eles se levantarão no dia do juízo e condenarão esta geração pelo que temos visto. Faz-me lembrar de uma mulher em Louisville, Kentucky, não faz muito, que tinha um bebezinho caminhando de um lado para o outro da loja de mercadoria de 10 centavos, e ela estava fazendo pequenas coisas, tentando fazê-lo notar. E o bebezinho permanecia com o olhar fixo. Finalmente, ele apanhou um sininho, qualquer coisa que devia atrair atenção, o menininho. E ela balançou o sino assim, o menininho simplesmente ficou olhando fixamente à frente, e ela começou a chorar, e algumas pessoas
pessoas vieram ajudá-la e ele disse, ele não pode ser. Disse, o que há? O médico disse que o bebê estava melhor. O que é com o bebê, senhora? Bem, ele teve um acesso há cerca de 6 meses, que agora só fica sentado e olha fixadamente. Não importa o que seja, que devia atrair a atenção desse bebê, não lhe atrai a atenção. E ele só fica sentado, olhar fixo. O médico disse que achava que ele estava melhor e eu o trouxe aqui para apanhar brinquedinhos que deviam atrair a atenção dessa criança e não atrai. Ele ainda fica sentado de olhar fixo. É assim que a igreja está ficando. Deus sacudiu toda a promessa na Bíblia diante deles, ainda assim fica fitando, olhando. O que é isso? Pode me mostrar um sinal. E está sucedendo o tempo todo bem ao nosso redor. Trazer a presença de Deus devia nos iluminar. Quando Deus faz uma promessa, Ele respalda essa promessa. Sim, Senhor. Depois que Jesus tinha de tal modo provado o seu sinal messiânico que ele era aquele Messias, ainda assim, em face de tudo isso, mostra-nos um sinal. Veja, não reconheceram, estavam olhando fixamente à frente e não estava neles crer. Você, como minha velha mãe sulista costumava dizer, não se pode tirar sangue de um nabo porque não há nada ali. E eles ainda assim não o reconheceram, tão cegos por seus credos e assim por diante que tinham naquele dia, nunca conheceram as Escrituras da promessa porque os credos tinham encoberto isto. Seus credos e tradições daquele dia tinham encoberto a promessa da Escritura. Se tão somente tivessem sido ensinados conforme a Escritura, que era para ser aquele sinal que seguiria o Messias. Quantos creem que ele veio em seu sinal correto? Certamente veio. Ele veio conforme a promessa. Mas foi-lhes ensinado um credo. Nós cremos nisso, naquilo, todos eles creem em Deus. Todos eles. Hoje, nós americanos especialmente achamos que vamos ser justificados porque edificamos grandes igrejas e temos finos pastores. Lembre-se, se fosse assim, Deus seria injusto se Ele nos recebesse assim. Porque Caim e Abel, os 2 primeiros adoradores do lado de fora do Éden, edificaram um altar ao Senhor. Ambos fizeram sacrifício, fizeram oferendas, oraram, mas um estava certo e o outro errado. Note, temos de ter a verdade, e a verdade é a palavra de Deus sempre. Agora, é a mesma coisa hoje. As pessoas ficam tão cegas. Eu digo, você é cristão? Eu pertenço a certa coisa e tal. Veja, isso não tem nada a ver. Não tenho nada contra isso, mas não é isso que eu estou tentando lhe dizer. Pertença a qualquer igreja que quiser. Sua marca não faz diferença nenhuma. Eu estava dizendo ao pastor esta manhã no Colorado, eu ajudava a juntar o gado a cavalo, assim por diante, me sentava lá, de perna cruzada na cela, e o gado da Associação Hereford do Rio Troublesome, pasta no rio Troublesome. Então, chegando-se à cabeceira do vale, tem-se bifurcações leste e oeste. Todo o gado daqui para cima da associação pasta na bifurcação oeste. E o grupo com que eu estava pastava na bifurcação leste, então tinha a cerca ali para manter o gado fora da propriedade privada e montanha acima durante o verão. E ajuntávamos o gado, 4 ou 5 marcas diferentes, 8 ou 10 marcas no rio, ajuntávamos nosso gado na primavera para o levarmos ali, e eu me sentava ali, perna no arção da cela, depois que tínhamos reunido todo o gado e estava tudo marcado e tudo mais ali, e o guarda florestal se encontrava ali, eu estava contando à medida que passavam, eu notei que havia todos os tipos de marcas. O Sr. Grimes tinha a Diamond Bar, logo acima nós tínhamos a Turkey Track, nós tínhamos a Old Tripod, e havia diferentes marcas, mas o guarda não notava a marca, ele notava a plaquinha com o tipo do sangue na orelha. Não havia nada que pudesse entrar naquele pasto para manter associações de criação, manter seu gado fiel à raça. Nada podia entrar ali, exceto um Hereford. Tinha de estar identificado na orelha pela marcação do tipo do sangue. É assim que será no juízo. Ele não vai me perguntar se foi metodista, batista, presbiteriano. A marca que tenho não vai significar nada para ele, não é nada, exceto um cristão nascido de novo, nascido do sangue de Jesus Cristo. É isso que vai entrar, nada menos que isso entrará. Agora, queremos lembrar disso. Agora, quando ele não é reconhecido, o seu poder é sempre não revelado. Quando ele não é reconhecido, não importa o quanto Deus se encontre presente, você tem de crer nisso, é tudo. Como a mulher com o fluxo de sangue, todas aquelas pessoas passando e elas se levantando dizendo, lá vai o Rabi, esse é o sujeito que afirma ser profeta, é fanático e todo esse tipo de coisa. Mas o que aconteceu? Esta pequena mulher tinha um fluxo de sangue, tinha ouvido falar dele, e quando ela chegou ali, independente do que alguém disse, ela reconheceu quem ele era e disse, se tão somente puder tocar a sua veste,
Está vendo? E quando aquela fé genuína em Deus tornou-se uma coisa positiva para ela, o que isso liberou? Liberou seu poder para curá-la. Tocou-o de tal maneira que ele se virou e lhe disse qual era o problema dela. Disse, a tua fé te salvou. O que salvou? A fé. Outros ali de pé podem ter estado mais enfermos do que ela, mas veja, ela reconheceu a sua presença. Ela sabia que era a sua oportunidade. Se tão somente pudéssemos fazer isso esta noite, pessoal, se tão somente pudéssemos compreender que Ele está aparecendo a nós nessas reuniões com um propósito que é liberar nossos desejos que temos nele para nós. Mas temos de reconhecer a sua presença. E agora, como reconhecer a sua presença? É quando a palavra prometida para essa era se manifesta. Não a palavra prometida da era de Moisés ou de qualquer outra era, é a promessa da palavra para essa era. Agora, verificamos que ele seguiu em frente, já era um indivíduo ali com uma filha morta, ele creu que ele disse era verdade. Agora, lembre-se, ele era sacerdote, estava proibido, porque lhe tinha sido estritamente dito que qualquer que se relacionasse com ele seria expulso da sinagoga. Quem quer que fosse expulso ou não, ele estava satisfeito de que Deus estava presente em Cristo e que aquela era a palavra, e o que isso fez, liberou para ele o poder de ressurreição que estava nele. Amém. Trouxe uma menina que estava morta e jazia, porque ele reconheceu que Deus estava em Cristo e sua presença estava em sua casa. Mas na cidade onde ele foi criado, aquele mesmo poder estava nele, na cidade onde ele foi criado, mas eles nunca o reconheceram. Sua presença para eles não significou nada, talvez algum fanático. Onde estão estas coisas? Dizem-me que tu fazes tal e tal, deixa-me ver-te fazê-las aqui. Você já não ouviu isso? Se vocês, bando de pentecostais, e vocês que creem em cura divina, aqui está tal e tal, deixe-me vê-los curá-lo. É aquele mesmo velho demônio, o mesmo que disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. O mesmo velho demônio, quando fez que cobrisse seus olhos, eles o golpearam na cabeça com um pau e disseram, agora, passaram o pau um para o outro e diziam, diga-nos quem te golpeou, creremos em ti se és profeta. Ele não dizia, ele não banca o palhaço para ninguém. O mesmo quando ele estava na cruz, disse, se és o filho de Deus, desce da cruz e prova que és filho de Deus. Ele podia tê-lo feito. Prestaram-lhe o maior tributo que ele já teve ali, mas não o souberam, disseram, ele salvou outros, a si mesmo não pode salvar. Se tivesse salvo a si mesmo, ele não poderia ter salvo outros. Ele se entregou de modo que pudessem salvar outros. Veja, eles não reconheceram a presença de Deus, só isso. Agora, isso libera o poder para curar. O quê? Liberará o poder para abrir seus olhos para reconhecê-lo e cegar seus olhos de modo que nunca o reconheça. O que abre os olhos de um, fecha os olhos do incrédulo, mas a cidade, eles não tinham confiança nele. Na casa do fariseu, ele o convidou a vir. Na de Simão, um fariseu, ele tinha preparado um grande jantar e o fariseu queria provar-lhes que ele não era profeta. Assim, ele estava lá brindando com seus copos, seus cálices, todos os finos perfumes da casa. E Jesus tinha passado pelo servo de lavar os pés e tinha se sentado ali, sujo, fedor do campo nele, onde os animais tinham estado ao longo do caminho, as suas vestes. É por isso que lavavam os pés naqueles dias. Veja, a primeira coisa, quando uma pessoa era convidada a uma casa lá na Palestina, quando usava aquelas sandálias, a primeira coisa que fazia era lavar seus pés e então dar-lhe algo para pisar em seus tapetes, ou os grandes tapetes persas e coisas tais, eram bonitos. A próxima coisa que se fazia, então, eles davam um pouco de azeite na mão e é extraído de um pequeno botão, se encontra diante da montanha, o botão de rosa. Depois que a rosa morre, então deixa o botão, finos perfumes. Eles esfregavam no rosto e aqueles raios diretos do sol palestino são horríveis e isso cria um odor. E então, quando você o faz, então o anfitrião vem à porta e ele os beija no pescoço e faz que sintam-se bem-vindos. Como aqueles servos deixaram Jesus passar sem lavar seus pés ou lhe dar azeite para se ungir ou mesmo lhe dar um ósculo de boas-vindas? Mas havia uma pequena prostituta lá na rua. Todos aqueles carolas lá, grupo todo,
não o reconheceu, e uma pequena mulher lá de má fama, ela deu uma espiada talvez através do portão e o viu sentado, esquecido. É assim que ele está hoje entre o bando de religiões também esquecido, mal acolhido, indesejado, imundo, sujo, santo rolador, eles chamam. Algum tipo de pessoa que não está em seu juízo perfeito, adivinho, telepatia mental, algum tipo de algum nome maligno. Jesus, chegarei a isso em alguns minutos, disse, falar uma palavra contra o Filho de Deus, você será perdoado, mas quando o Espírito Santo vier, fizer a mesma coisa, uma palavra nunca você será perdoada. Mas ali estava a pequena mulher que viu ali necessitava de ser, ela viu que ele necessitava de ser atendido, e ela rapidamente foi e apanhou um vaso de alabastro cheio de azeite, provavelmente tinha comprado com dinheiro da sua prostituição, mas o que foi isso? Ela deve ter pensado, ele é profeta, mas lembro-me de uma mulher na minha condição, outro caráter como o meu. Ela teve oportunidade e o reconheceu, foi perdoada. Lá no poço desse cara ontem à noite falamos disso. E se somente puder chegar a ele, eu sei quem ele é, lhe prestarei serviço, seus demais, não me importa o que eles façam, eu lhe prestarei serviço, reconhecerei que ele é o Filho de Deus. Ela correu para dentro, ela chegou bem perto dele, se sentiu tão culpada. É assim que o verdadeiro pecador arrependido se sente em sua presença, culpado, e as lágrimas começaram a cair. Ela estava tentando escondê-las, elas caíam sobre seus pés, ela estava ungindo, mas as lágrimas estavam caindo sobre seus pés, e ela começou a enxugá-los, chorando, enxugando-os com a mão, e seus pés foram ficando lambuzados com a sujeira que estava neles. E se você quer realmente crer nisso, com o fedor dos animais da trilha, todos caminhavam na mesma trilha, e ali estava o fedor nele, sentado ali, suas lágrimas estavam se derramando sobre seus pés, e ela tentando enxugá-los, e ela não tinha toalha. Qual é a beleza e honra da mulher? São seus cabelos. É por isso que muitas de vocês, mulheres, hoje o cortam todo. Isso é errado. Ela apanhou o cabelo e começou a lavar seus pés, enxugá-los, seu bonito cabelo, tomando o fedor dele sobre si, levando o seu opróbrio. Oh, que coisa! Aí está. Quando você reconhece quem está na sua presença, nossas irmãs teriam quase de ficar de ponta cabeça para juntar o suficiente cabelo para fazer isso. Assim, ela lhe lavou os pés, enxugou com os cabelos da sua cabeça, ele beijou os pés, e aquele velho Simão de Pelá, posso até vê-lo perder a compostura. Ele não reconheceu quem ele era, disse, eu lhes disse que ele não era profeta. Se fosse profeta, ele reconheceria que tipo de mulher está perto dele. Jesus nem sequer moveu um pé, ele só observou, e ela estava assustada. Então, depois que ele terminou de lhe prestar o serviço, ele olhou e disse, Simão, tenho algo a dizer-te. Tu me convidaste a vir aqui. Tu me trouxeste aqui, em outras palavras, um trunfo em tua manga. Tu quiseste me exibir, quiseste provar que eu não era o que sou. E tu, quando me trouxeste aqui, tu devias ter me lavado os pés, mas não lavaste. Tu devias dar-me azeite para ungir a cabeça, mas não deste. Tu não me recebeste com ósculos de boas-vindas, e esta mulher, desde que estou aqui, lavou meus pés com suas lágrimas e enxugou com o seu cabelo. E constantemente tem beijado meus pés, desde que estou aqui. Tenho uma coisa contra ti, Simão. Então ele se virou para ela. Posso imaginar vê-la de pé ali, seus olhos grandes, bonitos, todos manchados, seu rosto onde ela tinha gordura da estrada no rosto, e ela pensou, agora, será que errei? Será que errei? Ele disse, digo a ela, seus muitos pecados estão todos perdoados, vai-te em paz. Que foi isso? Ela reconheceu sua oportunidade, está vendo? Fez isso, ela lhe prestou serviço, os fariseus não o fizeram, ela viu isso e reconheceu sua presença, e o que isto fez? Lavou. O que isto liberou para ela? Perdão. Liberou para ela perdão dos seus pecados. O que isso fez também? Liberou também o poder de Deus para mostrar àqueles incrédulos que ele era profeta. Ele sabia quem ela era. Também liberou alegria e poder e vida eterna. Liberou isso. Mas aquele que fez um enorme cravo ser cravado naqueles pés preciosos, ele nunca reconheceu a presença de Deus nele. Ele também quis que ele fizesse algum truque barato para ele, algum entretenimento. É isso que o mundo quer hoje, é uma porção de entretenimento. Não quer o evangelho, querem ser entretidos. E Pilatos disse, gostaria de lhe rogar algum milagre ou algo assim, trazei-o aqui. Bem na presença de Deus. Ele o rejeitou porque o quê?
Ele apreciava a opinião do público mais do que ter oportunidade de estar na presença de Deus. O que aconteceu? A mulher foi perdoada, lhe foi dada a vida eterna, mas ele perdeu a mente, ficou insano e cometeu suicídio afogando-se na Suíça. Agora, tão arrebatado pela opinião popular daquele dia, que ele era Beelzebul, ele era sua crença manufaturada, não havia realmente nada de especial nele, o que ele fez. Ele abriu mão disso, abriu mão da sua oportunidade que teve na presença de Deus, podia ter sido perdoado. E ele disse, tenho poder para te crucificar, tenho poder para te soltar. E ele disse, tu não tens poder a menos que venha de meu Pai. Ele devia ter sabido se tivesse conhecido a Escritura. E ele, sendo judeu, devia ter sabido. Mas, veja, as tradições o haviam ensinado negativamente. É assim que é hoje. Se ele somente tivesse sido ensinado certo, se o homem tivesse crido no que as Escrituras tinham dito, mas sua tradição o desviou disso. A mesma coisa é hoje. As pessoas tomam o verdadeiro evangelho onde o Espírito Santo está vindo e o poder e a glória de Deus liberando pecadores do pecado, libertando-os e batizando-os no Espírito Santo e curando os enfermos, mostrando sinais e prodígios. E as pessoas vão embora e dizem, agora sabe que a minha igreja crê? Isso é bobagem, veja. Veja, você está abrindo mão, você está vendendo o seu direito de primogenitura, outro Esaú. Tantos recebem a mesma oportunidade hoje de se encontrar em sua presença como eles receberão então. E ainda assim, por causa de opinião popular, eles rejeitam, encontrando-se na presença de Deus. Eu gostaria de saber, amigo, esta noite, se nós, que somos cristãos em sua presença e estamos enfermos, se não rejeitamos a oportunidade de ser curados, simplesmente crendo nele. Nós que afirmamos crer nele, não reconhecemos realmente a sua presença, o que ele prometeu fazer hoje. Vindicado pela promessa para o dia, Jesus estava repreendendo aquela geração por não crer em seu sinal messiânico. Vemos aqui, ele os estava repreendendo, chamando-o um Beelzebul. Eles queriam que ele fizesse o sinal de Moisés, abrir o mar vermelho, queriam que ele fizesse o sinal de Davi, tomasse o trono e o governo, mas nenhuma escritura dizia que ele faria isso. Ele era para ser profeta. Está vindo o rei. Era para ele ser profeta, então. Ele fez o sinal que Deus disse que ele faria naqueles dias e eles ainda assim estavam querendo que ele fizesse algum sinal que os agradasse. Eu só queria saber se não estamos esperando chegar muito no futuro, algo que está bem junto a nós. Gostaria de saber se poderia ser da mesma maneira, se poderíamos deixar passar esta oportunidade, nossa oportunidade. Lembre-se como os velhos tipos nunca podem cessar. O último sinal, conforme Jesus, ele disse, assim como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será nos dias quando o Filho do Homem, não o Filho de Deus agora, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Olha aqui onde se encontra. Amigos, eu poderia lhes contar algumas coisas aqui que não é certo eu lhes contar, mas isso os deixaria chocados. Quero lhes fazer uma pequena pergunta enquanto paramos, antes de continuarmos com este culto, só por alguns minutos. Queria saber se posso lhes perguntar. Qualquer um sabe que o mundo, quanto à sua posição, tudo se encontra em ordem para sua vinda. Terremotos, vários lugares, a lua jorrando sangue vermelho, os vulcões vermelhos sobre toda a terra, cobrindo-a, como Jesus disse, para observar esse sinal nos últimos dias, o mar rugindo, o coração dos homens desfalecendo de terror e perplexidade do tempo, angústia entre as nações. Olha a perversão em alta hoje. Veja, 40% de aumento na Califórnia de homossexuais, as afeições naturais já perdidas. Veja, hoje, como as pessoas ficam em casa, que se chamam cristãs, e escutam tais personagens como Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford e aqueles que cantam hinos aos domingos. E vejam essas coisas. Eles os vêm beijando aquelas mulheres e coisas tais ali, quando nenhum homem jamais deveria beijar uma mulher até que estivesse casado com ela. São glândulas masculinas e femininas se cruzando. Seja onde for, é errado. Potencialmente um ato sexual quando as glândulas masculinas e femininas se tocam. É um ato sexual. Se um homem beijasse um homem na boca, isso faria vomitar. Uma mulher beijasse uma mulher, porque é diferente. É um ato sexual, potencialmente. Um tipo de Cristo beijando sua noiva, veja. Nunca deveria fazer isso, mas veja isto hoje, todos esses filmes e coisas tais. E uma grande aglomeração de beijos e abraços, absolutamente quase adultério público por toda parte. As pessoas tão cegas que não veem isso, certo? Tudo está numa condição sodomita por toda
toda parte, como a Bíblia disse. Tantas coisas vejam nesses dias. O que ele disse que aconteceria. Veja as promessas que ele fez que aconteceriam nesse dia. Então examine o que está sucedendo e veja onde estamos. Então veja se ainda está a sua palavra ou não. Eles queriam ver o sinal de Moisés, o sinal de Davi. Não era para eles. Foi prometido para a era de Moisés e aquela era. A promessa para essa era tem de se cumprir. Ele havia claramente lhes mostrado, ele, pela Escritura, e os convidou a examinar a Escritura para ver em que dia estavam vivendo. E ele está fazendo a mesma coisa agora. Examine a Escritura. Vocês creem na Bíblia? Vocês que creem, o que é para acontecer aqui mesmo antes da sua vinda? Veja o mundo na posição agora. Esse é o mundo. Veja a igreja onde está apostatando, morna, Laodiceia, lançando fora a palavra, a coisa toda, entrando no grande concílio de igrejas, o concílio mundial de igrejas, formando a marca da besta, o que a Bíblia proclama estar errado, e todas essas coisas. E ainda assim os protestantes, dirigindo-se direto para ele, precipitadamente, não conhecendo a Escritura, a tradição deles, eles estão querendo um homem de poder e vão conseguir um. Cuidarão de conseguir. Ele tinha, veja, mas o próprio Jesus tinha perfeitamente declarado exatamente quem ele era e tinha provado para eles quem ele era em sua era. E é a mesma coisa hoje. Agora veja, consideremos aquele cenário de Lucas 17, como aconteceu nos dias de Sodoma. Veja o mundo, veja a igreja, a condição sodomita. Veja onde Ló estava quando aqueles homens até mesmo tentaram forçar a porta para chegar a esses genros desses homens. Note, veja aqui, veja, Abraão estava na montanha. Ele não estava em Sodoma. Esse é um tipo. Há sempre três classes de pessoas no ajuntamento religioso: crentes, crentes manufaturados e incrédulos. Sempre esses três. E ali estavam eles. Havia o sodomita incrédulo, o crente manufaturado Ló e Abraão, a igreja eleita. Agora, observe seus mensageiros aquele dia. 2 mensageiros desceram e pregaram a Sodoma. Eles não fizeram milagre algum, só o cegaram. A pregação da palavra fez isso. Mas observe que tipo de milagre este anjo fez que ficou com Abraão. Ele estava de costas e disse a Abraão que seu nome tinha sido mudado. Chamou de Abraão ao invés de... chamou Abraão em vez de Abrão. Ele não poderia ter tido bebê até que seu nome fosse mudado, nem Sara. Lhes disse qual seria o nome deles. O anjo lhes disse isso, e ele disse que ia visitar Sara por esse tempo da vida. E Sara riu, e quando Sara riu, o homem de costas, o homem comendo carne de vitela, e bebendo leite de vaca e comendo pão, um homem pós sobre as roupas, um viajante, era o próprio Deus. E Abraão reconheceu isso porque ele soube os pensamentos que estavam no coração de Sara atrás dele. E disse, porque disse Sara consigo, como essas coisas podem acontecer? Haveria alguma coisa difícil para Deus? E Sara correu para fora e negou. E ele disse, sim, mas tu disseste. Agora ele teria... tirado a vida de Sara ali mesmo por ela descrer, mas veja, ela era parte de Abraão, e nossa incredulidade em sua grande manifestação nesta hora, nós somos parte de Cristo. Ele simplesmente, veja, veja, ele tem de cumprir isso. Agora, note, nunca houve uma época da história, da era da igreja, eu conheço um verdadeiro estudioso a quem estou falando, o historiador, nunca houve. Eu pediria a qualquer estudioso da Bíblia para me citar um homem que alguma vez foi enviado à era da igreja nesta era, desde a crucificação de Cristo, um ministério mundial que seu nome terminasse em H-A-M, como Abraão. Até este dia, sem que Finney mude Knox Calvino, mas onde quer que tenha havido um G-R-A-H-A-M antes, Billy Graham, o grande evangelista ali com as denominações que estão em Sodoma, nunca. Há um moderno Oral Roberts ali com os pentecostais da mesma forma. Sabiam disso? Mas H-A-M, agora G-R-A-H-A-M são só 6 letras, mas A-B-R-A-H-A-M são 7 letras. 6 é o número do homem, a organização do homem, feitos de homem, mas A-B-R-A-H-A-M são 7 letras. Agora note, na igreja eleita, que é retirada, não essas denominações, mas a igreja eleita, para se destacar, tem de receber o mensageiro também nesses últimos dias. O que está acontecendo lá embaixo? O que está acontecendo aqui em cima? Compare isso com o que Jesus disse. Nunca antes na história localizamos. E os mesmos sinais que seriam feitos. Não percebem, amigos, reconhecem que é Deus que desce o evangelho em seu povo, dando-se a conhecer?
Não conhece e reconhecer a hora em que estamos vivendo? Será que nós devíamos com um pouquinho de bater palmas e tocamos piano, recitar isso, nos afastamos da palavra e a ponto de estarmos cegos assim? Certamente não estamos. Reconheçamos a hora em que estamos vivendo. Pedro, Natanael, melhor dizendo, a mulher, reconheceram isso. Eles reconheceram o seu sinal messiânico. Igual, agora, essas coisas que eu estou dizendo. Então, para esta era, Jesus disse, agora observe, ele está se referindo ao passado agora, contando-lhes de uma era. Deus em qualquer era, quando ele enviou sua mensagem, que foi a sua palavra, e aí identificou essa era, o povo que creu nisso foi de muito proveito para eles. O povo não creu nisso, mergulhou no caos. Sempre tem sido assim, como nos dias de Jesus, a mesma coisa. Observe-os aqui de pé agora. Ele disse, como aconteceu nos dias de Jonas, pois como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e noites, assim deve o Filho do Homem. Ele disse, uma geração iníqua e adúltera pedirá um sinal. Agora, sabe o que eu acho que ele estava fazendo? Profetizando. Uma geração iníqua e adúltera. Gostaria de saber se algum homem em seu juízo perfeito poderia negar que estamos vivendo numa geração fraca e adúltera, quando homossexuais, perfeição e os índices de divórcio nos Estados Unidos são mais elevados do que em qualquer outra nação do mundo. E o mundo todo mergulhou num caos disso. 3 em cada 4 praticamente estão divorciados, aproximadamente tornando-se a coisa toda em aproximadamente 10 anos de casamento. Pense nisso, divórcio, casar de novo e casar-se de novo, divorciar e casar de novo, estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Vejam a hora que estamos vivendo, quando já esteve em tal caos, uma geração iníqua e adúltera pedirá um sinal, notem, e eles receberão um sinal. O quê? Esta geração, pois como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e noites, o Filho do Homem tem de estar no seio da terra 3 dias e noites. Que sinal essa geração iníqua e adúltera receberá? O sinal da ressurreição. E hoje, depois de 2000 anos, nós ainda vemos Jesus Cristo no poder da sua ressurreição, encontrando-se entre nós, fazendo as coisas que ele fez então e prometeu fazer. Uma geração iníqua e adúltera pedirá um sinal, sempre querendo, mostre-me isso, se você puder fazer isso, eles receberão o sinal da ressurreição. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra manifestada, habitando entre nós. Como devíamos agradecer a Deus por seu grande sinal. Note que ele referiu outra coisa aqui. Ele disse, como a rainha do sul se levantará, que é a rainha de Sabá. Escute com atenção agora. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos extremos da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Note, vamos nos referir a isso por alguns momentos. Ele estava lendo a mesma Bíblia que lemos acerca de Jonas, estava lendo acerca de Salomão. Agora, quando era Salomão, a era de Salomão veio, ele tinha um dom de discernimento, e todo o povo, a nação toda creu nisso. Todos eram de um coração unânimes, todos criam nisso. Se todos esta noite, se toda a América somente se convertesse a Deus e cresce em Deus, é a melhor segurança que temos. Será do que todos os abrigos e antiaéreos e tudo mais. Ninguém mexia com Salomão. Eles o temiam porque ele era um homem dotado. E o povo cria nele, assim que era enviado por Deus, que o fizeram seu rei. Todas as nações os temiam, não por causa do seu poder militar, mas porque Deus estava com eles. E se esta nação que afirma ser cristianismo, se ela somente pudesse, todos eles juntos, se apegarem a esse grande dom que nos foi dado nesses últimos dias, o Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Não o credo, o Espírito de Deus, não por violência, não por força, mas pelo meu Espírito, diz Deus. O Espírito Santo, Jesus Cristo, em forma de Espírito, sobre nós, o mesmo ontem, hoje, eternamente, fazendo esta palavra viver o que ele disse que ela faria. Observe com atenção agora.
A notícia se propagou pelo mundo, não tinham televisão e rádio e coisas tais naquele dia, de modo que ia de lábios a ouvidos. Após algum tempo, as grandes caravanas vieram do outro lado do deserto do Saara, o que é uma viagem de 3 meses da Palestina até onde ela vivia. E a fé, pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. E ela tinha ouvido a respeito desta grande reunião que eu estava tendo lá, e toda vez que uma caravana vinha daquela direção, ela perguntava: vocês passaram pela Palestina? Sim. Como é lá? É além de qualquer coisa, nunca se viu tal discernimento. É exatamente como um Deus sentado lá. O Deus deles está representado num homem chamado Salomão. Bem, a fé é pelo ouvir. O coração da pequena rainha começou a ficar faminto e ir verificar acerca disto. Veja, ela estava ordenada à vida. Note agora. A primeira coisa a fazer agora, ela sendo pagã, ela tinha de ir obter permissão do seu sacerdote para ir. Assim, posso imaginá-la ver dizendo ao sacerdote dizer: Santo Padre, ouço que estão tendo um grande revivamento lá na Palestina, gostaria de permissão para ir. Agora, minha filha, você não vai querer se misturar com... Afinal de contas, nós não estamos participando daquele revivamento, de modo que você não pode ir. Veja, é apenas um monte de bobagem, não há nada de valor nisso. Aquelas pessoas afirmam que atravessaram o Mar Vermelho e que fizeram tudo isso e aquilo. Não há nada de valor nisso. Se houvesse algo assim acontecendo, seria bem aqui em nossa igreja. Nós ainda temos pagãos. Assim verificamos que ela começou a ficar com fome e ela disse: agora vejam, ela disse: dizem-me que o Deus deles está lá representado num ser humano e sua sabedoria está além de qualquer coisa, seu discernimento é maravilhoso. Não há nada de valor disso. Ela disse: mas eu poderia... Bem, veja, você é rainha, você não pode estar envolvida com um bando de pessoas como aquele. Você não pode fazer isso, aquele bando de pessoas conhecidos no mundo todo como fanáticos religiosos, você não pode fazer isso. Mas, veja, quando Deus se põe a tratar com o coração humano, não há nada que vá deter isso. Marido, mulher, filhos, pastor, nada mais pode deter isso quando uma pessoa está realmente faminta por Deus. Irão de qualquer maneira. Assim, ela ficou pronta ela se aprontou e bem, ele disse: bem, eu simplesmente lhe direi e eu terei descomungá-la de nosso companheirismo. Bem, faça isso então, eu vou mesmo assim. Eu próprio vou descobrir de que se trata tudo isso. Ela tinha trazido rolos e tinha lido que Jeová devia ser a respeito dos seus profetas, do que devia fazer e como a palavra de Deus se manifestaria, como ela saberia todas essas coisas quando estivesse representada, velada em carne humana, o que ele faria. Ele tinha lido todas essas coisas, de modo, ela ouviu dizer: bem, veja, nosso livro diz isso. Ele disse: sim, veja, minha tataravó esteve diante desses mesmos ídolos, ela se pôs de pé e fez orações dia após dia, nunca houve um movimento, um murmúrio, nada. Estou cansada dessa velha forma morta, quero ir ver lá um Deus vivo. É pena mesmo que não tenhamos mais daquelas rainhas hoje. Assim, ela se aprontou para ir. Agora, quando ela chegou a este ponto em que devia ir, agora lembre-se, ela teve grande dificuldade e não era tão fácil como seria para você. Agora, note o que ela teve de fazer. Aqui está outra coisa que não quero omitir. Ela disse isto, ela disse: irei lá e levarei dinheiro, levarei algumas ofertas, e se for a verdade, apoiarei isto, se não for a verdade, então posso trazer dinheiro de volta. Aquela mulher poderia ensinar os pentecostais, sim, Senhor, apoiar essas coisas aqui que riem e zombam da cura divina, e ainda assim você apoia os programas de rádio em vez de sua própria igreja. É isso mesmo, riem e zombam das próprias coisas em que você crê. Mas ela disse: levarei isto, e se não estiver certo, posso trazê-lo de volta. Agora lembre-se, com toda essa fortuna ali nesses camelos, e agora lembre-se, os cavaleiros de Ismael, que eram ladrões do deserto, estavam por lá. Que coisa fácil lhes teria sido cair sobre esta presa, e a hora eles teriam matado aqueles poucos eunucos que estavam com ela e apanhado aquele dinheiro e ido embora. Mas há algo diferente quando você está realmente determinado e Deus está se revelando. Você está determinado a ver Cristo e não há perigo diante de você. Você nem mesmo presta atenção a coisa alguma. O médico lhe diz que vai morrer, você nem mesmo nota isso. Quando está se esforçando para avançar, você sabe que há algo nisso, algo no fundo do coração dela ardendo, a fé nesse Deus. 3 meses para viajar pelo deserto do Saara, não num Cadillac com ar-condicionado, não. Ela levou 3 meses atravessando o deserto de Saara, talvez viajando de noite, lendo os rolos nos oásis de dia até que chegou. Agora, não é de admirar que Jesus tenha dito que ela se levantará nos últimos dias, e
condenará esta geração, pois alguns nem atravessam a rua e aqui está um que é mais do que Salomão, o próprio Espírito Santo, está vendo? Não é de admirar que ela se levantará nos últimos dias e condenará a geração. Observe, ela finalmente chegou, ela não veio como muitas pessoas, algumas pessoas que vêm a uma reunião desconhecida. Ela veio e levou seus camelos e foi para o pátio, armou suas tendas e ia ficar ali até estar persuadida. A maioria das pessoas vem, senta-se, talvez por 5 minutos, talvez por 25, logo que o evangelista ou alguém diz algo contrário ao que ela pensa que o credo diz, ou dela, é o credo dele, lá se vão eles. Nem mesmo delicadeza, não é de admirar que ela condenará essa geração. Ela veio para ficar até estar persuadida. Posso imaginar o primeiro culto aquela manhã, quando todas as trombetas soaram, o pastor Salomão saiu. Talvez ela estivesse sentada lá atrás. Bem, ela disse, agora verei por mim mesma. E sei que isso é que Jeová deve ser. O homem pode fazer alegações, mas eu descobrirei assim. Ela sentou ali, naquele dia, e observou e viu cada um que vinha à plataforma. Ela viu que aquele discernimento era perfeito. Finalmente, digamos que seu cartão de oração foi chamado, o que provavelmente não foi, mas chegou sua hora de vir diante de Salomão. E a Bíblia disse que quando ela veio se apresentar diante de Salomão, que Deus deixou Salomão saber todos os seus segredos. Não houve coisa alguma oculta. Então o milagre foi feito nela. Então ela se voltou para a audiência e disse, todas essas coisas que eu ouvi são verdade, são ainda maior do que eu ouvi a respeito. Está vendo? Oh, não restou vida nela. Seu fôlego lhe foi tirado, porque aqui estava um homem que não a conhecia. Um desconhecido que revelou as coisas que ela queria saber. Oh, e Jesus ali de pé, o que era mais do que Salomão. Ele era a plenitude da divindade corporalmente. Ele era o Filho de Deus nascido da Virgem. Ele se vestiu sobre si e o próprio Jeová se manifestou na carne. E aqui se encontrava ele ali na plenitude, e disseram que não creriam nele. Um maior discernimento. Veja, ele era Salomão mais Davi, mais todos os demais, e todos estavam nele. Todos os profetas culminaram nele, um que era mais do que Salomão. E até mesmo naquele dia ele disse, se disserdes essas palavras contra mim, eu vos perdoarei, mas quando o Espírito Santo vier, será maior do que é agora e mais condenação. E aqui nos encontramos hoje vendo esse mesmíssimo Deus fazer a mesmíssima coisa. Creio que ela se levantará no dia do juízo e condenará esta geração, pois se arrependeu e creu na mensagem que Salomão estava pregando e creu em Deus. Ela viu algo verdadeiro. Sabe qual o problema hoje? Há pessoas, muitas pessoas, com as pessoas que pertencem e apenas vão à igreja e têm um credo. Veja, elas viram tanto de simplesmente falsidade, tanto de estátuas, de prédios grandes e finos. Nunca nos desviemos para esse tipo de rebeldia. Veja, Deus não habita em grandes prédios, Ele habita no seu coração. Deus não habita em educação intelectual, Ele está longe disso. Ele habita em humildade no seu coração. Ele habita em sua palavra, e sua palavra entra no seu coração e se proclama e declara. Ele interpreta a sua própria palavra através de você. Ele está tentando encontrar alguém de quem possa lançar mão para mostrar que ainda é Deus. Ele fará isso se apenas puder conseguir alguém a quem possa falar. Se ele puder conseguir outra mulher com fluxo de sangue, ainda pode fazer a mesma coisa. E ainda pode fazer a mesma coisa dando a conhecer, declarando. Estamos na presença de Deus, não a reconhecemos. Faz-me lembrar de uma pequena história, talvez já lhes tenha contado, testemunharei neste momento. Como todos sabem, caço animais grandes. Eu estava nas florestas do norte a caçar lá o tempo todo. E tinha um amigo lá chamado Bird Call, era um ótimo caçador, mais ou menos metade índio. Nunca tinha de me preocupar com ele, não se perdia. E realmente éramos amigos íntimos, mas aquele era o homem de coração mais malvado que já vi. Simplesmente não tinha coração. Ele costumava atirar em filhotes, são filhotes de veado, fazia-me sentir-me mal. Ele dizia, pregadores, coração mole. Billy, você seria um bom caçador se não fosse pregador. Você tem coração mole demais. Bert, isso não é ter coração mole. Agora, não tem problema. Matar o filhote, se a lei permite. Abraão matou uma vitela, deu a comer. Não é o tamanho ou o sexo dele, mas era só para ser mau. Ele atirava em filhotinhos, simplesmente ria, zombava porque eu me sentia mal, pois ele fazia isso. E certo ano eu fui lá e ele tinha inventado
inventado um pequeno apito que podia soprar como um filhotinho, de modo que ele chamava pela mãe. E assim ele disse: Ei, Billy, antes de começarmos essa manhã, quero lhe mostrar uma coisa que arranjei, e mostrou. Disse: Bert, você não usaria algo assim? Oh, cai em si. E o sujeito tinha olhos de lagarto, como dessas mulheres que tentam pintar os olhos dessa maneira. Olhou para mim com aqueles olhos parecidos com lagarto e o olho quase me assustou. Eu disse: Bert, não faça isso. Ele disse: vocês pregadores de coração mole. Desse modo, me atrasei um pouco para me levantar, e aqueles veados do norte, veados de orelhas compridas, aqui, vocês já tiraram dele, sabe? Fala-se de Eugene, é um artista para escapar, é amador comparado com eles. De modo que já era tarde e tinha atirado neles, aqueles veados estavam escondendo abaixados, alimentando-se à noite no luar, deitados durante o dia. Caminhamos até o velho desfiladeiro Jefferson, no Monte Washington. Tinha lá cerca de 6 pés de neve no chão, bom para rastrear. Não vi uma pegada. Disse: vocês espantaram todos aqui com metralhadoras que eu estava atirando. E assim prosseguimos. Depois, 11 horas mais ou menos, sempre levávamos uma dessas garrafinhas térmicas cheias de chocolate quente, caso a gente se feria ou alguma coisa assim, estimulante, e um sanduíche. Era umas 11 ou 11h30. Chegamos em uma clareira, mais ou menos do tamanho do ginásio de esportes aqui, desse edifício, e sem mata. E ele sentou, encostou o rifle numa árvore e começou a levar a mão aqui atrás, e achei que ia pegar a sua garrafa térmica. Pensei: vamos comer. E normalmente chegamos no topo da montanha, comemos, e depois iríamos numa direção e outra em outra direção, e comíamos bem, e conhecemos bem a região. Se matasse um veado, pendurávamos, então ajudávamos um ou outro para trazê-lo, e ia fazer o lanche, nos separaríamos, e ao limite superior da mata, e estendeu a mão para trás, comecei a me mexer, e ele puxou aquele apito do bolso e soprou deu uma soprada forte, assim, olhou para mim com aqueles olhos parecidos com lagarto, e soprou. E quando soprou, mais ou menos a distância do outro lado deste edifício, uma grande corça se levantou. Agora, se as irmãs não sabem, a corça é a veada mãe. E veja, aquele apito era um filhote, e ele gritou, e esta grande corça se levantou. E por volta das 11 horas do dia, qualquer um sabe, caça veado, sabe que é hora ruim, e eles estão recolhidos. E ela se levantou, olhou, e podia vê-lo nitidamente. Ela olhou para mim, e ele soprou novamente. Ao invés de correr, ela veio direto para aquela clareira. Agora, isso é incomum. Eles não fazem isso, qualquer caçador sabe disso. Eles não fazem isso, mas ela saiu ali porque ela era mãe. Aquele era um filhote. Veja, ela era mãe de nascença, aquele filhote. Bert olhou para mim, puxou aquele ferrolho e armou aquele 30-06. Ele era atirador certeiro. Eu ouvi apontar assim, sabia que ele ia arrebentar o fiel coração de lado a lado, uma bala no formato de um cogumelo, e com 80 grãos, 180 grãos. Como pode fazê-lo, Bert? Como pode ser tão mau? Chamar uma enviada ali fora e arrancar-lhe o coração com um tiro. Ela tentando encontrar seu filhote, tão brutal a ponto de fazer isso. Eu estava pensando e eu vi apontar assim. Eu não pude simplesmente, mas acho que tem coração mole. Simplesmente me virei de costas e pensei: Deus, como ele pode fazê-lo? Com um ser humano que pode ser tão malvado assim, arrancar um tiro no coração daquela mãe. E ela não estava tentando fingir, não estava encenando, ela era mãe. Ela viu o caçador, apontou aquela arma, mas ela correu. Não, senhor, seu filhote estava em apuros. Ela estava tentando encontrar seu filhote. E me virei de costas, como disse, e disse: Senhor Deus, como ele pode fazê-lo? Notei, esperei, a arma não disparou. Eu me virei e olhei, e a arma estava fazendo assim. Ele não conseguia mais segurá-la, ele se virou, aqueles olhos de lagarto tinham se transformado em lágrimas que escorriam das faces. Ele jogou a arma no barranco e disse: Billy, chega disso. Guie-me a esse Jesus que você fala. Ali mesmo, naquele barranco coberto de neve, eu guiei a Cristo, porque ele viu algo verdadeiro, viu algo genuíno. Se calarem, as próprias pedras clamarão. Aquela mãe não estava fingindo nada, ela era mãe genuína, não importa se fosse morte ou que fosse, se encontrava perante a própria morte, sabendo que qualquer momento aquela bala lhe arrebentaria o coração, mas ela estava atrás do seu filhote. Se somente pudéssemos ser tão cristãos quanto aquela veada era mãe, porque ela nasceu mãe, nasceu para ser mãe. Nós nascemos para crer na palavra de Deus. Nós nascemos para crer em Jesus Cristo. Inclinemos a cabeça. Quantos aqui neste momento, com a mão erguida, diriam: Irmão Branham, verdadeiramente gostaria de ser o tipo de cristão que aquela pequena corça era mãe. Eu
Eu queria que meu coração fosse simplesmente tão cheio de Cristo que pudesse resistir em face de qualquer coisa e ser um verdadeiro cristão, tanto quanto aquela corça era mãe. Esse é o tipo de experiência que eu quero. Você erguerá a mão, Deus o abençoe. Isso é um ótimo, Deus os abençoe, tantos por toda parte. Estou tão agradecido por vocês ainda terem algo de verdadeiro em que os façam crer. Vejam, e se fosse o caso de vocês não crerem, não seria lamentável ver um incrédulo numa condição em que o coração esteja tão endurecido que absolutamente não possa crer, condenado, arruinado, perdido, sem saber nada acerca disso, sem saber a que hora a morte poderá bater a porta. Você tem de partir para a eternidade. E Jesus disse: aquele que não nascer de novo se torne tão cristão quanto aquela veada mãe. Você nunca verá a Deus, você está acabado. Não importa quantas igrejas se una. Ele estava falando a um líder religioso daquele dia, Nicodemos, um homem de 80 anos. Ele disse que ele era necessário nascer, que ele era necessário tornar-se cristão da maneira que aquela veada ali era mãe. Houve algum que não ergueu as mãos, que realmente conhece a presença de Deus, a reconheça e diga: sei que eu estou errado. Quando se dá conta de que está errado, está reconhecendo a presença de Deus. Mas quando não sabe que está errado, a Bíblia diz: tu és desgraçado nessa era. A igreja seria desgraçada, miserável, pobre, nega e nua, cega e nua, e não o sabe. Imagine se um homem ou mulher estivessem na rua desgraçados, cegos, pobres, miseráveis e nus, e você pudesse lhes dizer que estavam nus e eles o escutassem, mas e se estiverem nus e não acreditarem em você? Que problema mental é esse? Bem, agora é nesse tipo de condição espiritual que está. As pessoas estão espiritualmente cegas, desgraçadas, miseráveis, nuas perante Deus, pecadores, tentando se cobrir detrás de folhas de figueira de alguma denominação e não o sabem. Vocês querem erguer a mão, mas alguém, Deus os abençoe. Isso mesmo, o Senhor os abençoe. Antes que, talvez vocês, visitantes aqui, nunca tenham visto Deus fazer nada, mas antes que vejam algo, ainda assim digam: eu aceitarei isso baseado na palavra. Sei que está aqui um que é mais do que Salomão, o grande Espírito Santo de Deus está presente. Eu o sinto, eu creio nele. Vou erguer minha mão, sou pecador, pedirei salvação. Pai Celestial, abençoa estes que estão de mãos erguidas. Pedimos que a tua misericórdia seja concedida a esses que são pecadores. Isto é, talvez eles pertençam à igreja, eles ainda assim não quer dizer que não sejam pecadores. E eles ergueram as mãos, eles querem ser salvos. Senhor, há algo junto deles, reconheceram o Espírito Santo ali, e eles reconheceram que era Deus e estava lhes falando que eles não tiveram essa experiência que deveriam ter e ergueram as mãos. Tu disseste: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu sei que isso é verdade. Tu disseste em São João 5:24, quem ouve as minhas palavras e não crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem vier a mim, eu lhe darei a vida eterna e o ressuscitarei nos últimos dias. Essas são tuas promessas, Pai. Eu reclamo cada um deles, talvez algum cristão, Senhor, que esteja tentando caminhar pela vida, tentando viver melhor diariamente, e eles querem uma experiência de uma melhor caminhada. Ergueram as mãos também. Pai, rogo que tu os abençoes, que eles encontrem essa total suficiência esta noite em Cristo, a palavra feita carne entre nós. Concede, Senhor. Eu os encomendo a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Enquanto ficam sentados bem quietos, vejam só por um momento. Que coisa, estou 5 minutos além do meu tempo agora. Perdoe-me, não tive intenção de falar por tanto tempo. Eu lhes digo, esperemos só por um momento. Dê-me só mais 5 minutos, por favor. Quantos sabem o que Deus era? Sabemos que a Bíblia disse que Ele era, e a Bíblia disse Ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. E Jesus disse em São João, capítulo 14, versículo 12, Ele disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Não aquele que finge crer, mas aquele que crê em mim. É verdade, meus irmãos, ministros, é verdade. Sabe que é verdade? Os céus e a terra passarão, mas suas palavras não podem falhar. Ele prometeu isso.
Agora, sem dúvida que há pessoas enfermas entre vocês aí, eu não os conheço de modo algum, e para provar o que dizia faz pouco, como anjo do Senhor nos dias antigos, nos dias passados, Jesus disse... Como foi aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Conseguem ver do que eu estava falando, aqueles nomes e tudo mais em posição. A igreja é corretamente colocada, conseguem ver. Tenho certeza que conseguem ler nas entrelinhas as coisas que eu não falei. Vocês veem o que eu quero dizer. Agora, vocês que são enfermos e necessitados aqui, eu estou... Que direito tenho de estar aqui? Para que me encontraria aqui como enganador? Se eu estivesse fazendo isso, esta na hora de... Eu não desejo viver, eu prefiro morrer. Eu prefiro sair e ser qualquer outra coisa do que um enganador. E o que Deus fará comigo, não sei se viverei até o final da noite, nem vocês. Mas o enganador, queremos ser... De que serve ser um enganador quando você pode ser genuíno? Vejam, mas é tão estranho para vocês. Agora, vejam, se afirmo que essas escrituras devem se cumprir, que li e lhes mostrei nas últimas 2 noites o que Jesus foi e o que a sua presença é agora, e ele está para retornar nos últimos dias, sabemos disso através de carne humana e se declarar da mesma maneira. Todos sabemos isso, estamos cientes, digam amém. Vocês estão. Muito bem, agora para consolo de vocês, eu digo a vocês em nome dele, ele está aqui, o mesmo Deus que desceu e falou com Abraão, estava de costas para a tenda, e Sara dentro da tenda, ele soube o que ela estava pensando. Ele disse a mesma coisa quando veio aqui, ele olhava para a audiência e sabia o que estava no coração deles. Uma mulher tocou sua veste, ele olhou em volta até encontrá-la e lhe contou. O cego Bartimeu tocou sua veste quando chamou o filho de Davi, tem misericórdia, encontrando-se a 200 jardas de onde ele passava. Sua fé parou o Filho de Deus na estrada e ele se voltou e disse, trazei-o aqui. O pequeno Zaqueu em cima da árvore se escondeu e disse, pois tampouco cria que ele fosse profeta. E Jesus, vindo, parou bem embaixo da árvore e olhou para cima e disse, Zaqueu, desce, chamou-o pelo nome. Quando Jesus nunca tinha visto Pedro e André e o havia trazido ali, quando ele o viu chegar, disse, teu nome é Simão, tu és filho de Jonas. Deu-lhe o seu nome e disse-lhe quem era. Disse a Natanael onde ele estava, o que fizera. A mulher, em que tipo de condição ela estava, qual era a sua dificuldade e qual era a sua enfermidade. Esse é Deus, amigos. Quantos creem nisso de todo o coração que digam, esse tem de ser Deus? Quantos de vocês aqui sabem que eu não sei nada a seu respeito? Ergam a mão, só digam, sei que aquele homem não sabe nada a meu respeito, ele é só um homem, é isso que sou, só seu irmão, estou aqui para tentar ajudá-los. Mas eu declaro, quantos leram o meu livro e essas coisas sabem... Creem que isso é a verdade? Estes são os últimos dias. E agora, que o Senhor Jesus nos ajude. E se ele vier essa noite, e que nenhum de vocês fique se movimentando, ou fique exatamente em seus assentos, e creiam, e o Senhor Jesus virá esta noite e confirmará essas coisas que ele disse, essas coisas que ele prometeu. Se ele confirmar que elas são a verdade, vocês crerão nele? Creio. Pai Celestial, agora falei a teu respeito. O que tu eras, o que tu és, e agora entrarás tu em cena, e essas pessoas sentadas ali na audiência, perfeitamente desconhecidas da arte, a conhecer a nós esta noite, Senhor, de modo que saibamos e reconheçamos que estas escrituras estão cumpridas, que Jesus Cristo é mesmo ontem e hoje eternamente. Então, se estamos vivendo nos últimos dias, como ele disse, que se manifestaria nos últimos dias, como se manifestou em Sodoma, antes do filho prometido chegar a Abraão, bem, a semente real de Abraão que está esperando pelo filho real, a mesma coisa aconteceria. E observamos até mesmo quantas posições, o tempo, os nomes e tudo está perfeitamente em linha, Pai. Ajuda-nos, rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero Agora quero que vocês orem, cada um de vocês, seja o que estiver errado, somente peça-lhe, ele é o sumo sacerdote. A propósito, quantos ministros estão no edifício, ergam as mãos por toda parte? Acho que é 30 ou 40. Agora, quantos de vocês sabem disso, que o livro de Hebreus, o Novo Testamento, nos diz que agora mesmo Jesus Cristo é o sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas? Ergueriam, por favor, as mãos, diriam, sei que isso é verdade, a Bíblia diz isso mesmo, muito bem. Então, se ele é o sumo sacerdote, ele é o mesmo
ontem, hoje, eternamente. Então, se você o tocasse esta noite, ele agiria como agiu lá no passado, certo? Como ele agiu ontem. Bem, quando aquela mulher tocou sua veste, você diz, mas se eu pudesse, sua fé toca o físico. Ele não sentiu, foi a fé da mulher que tocou a veste. Sua fé pode tocá-lo agora. Você crê nisso? Então, se a palavra de Deus está manifestada, ele revelará essa mesma coisa, mostrará a mesma coisa. Vocês creem nisso de todo o coração? Muito bem, agora só confiem nele, creiam nele, não duvidem, mas tenham fé em Deus de que ele o fará. Alguém nessa direção só ore e só crê de todo o coração. Então, alguém nesta direção. E se Deus permitir que uma ou duas pessoas que vocês conheçam, isso é infalível. Quantos de vocês crerão, então, que reconhecemos a sua presença? Então, isso é tudo que é necessário. Tudo que é necessário. A senhora sentada bem ali, olhando para mim, sofrendo de problema de coração. A senhora crê que Deus curará o coração? Tornará sã? A senhora tem problema de coração, está certo, Ergamão? Sou desconhecido da senhora, não a conheço, mas isso é verdade. Muito bem, a senhora de cabelos grisalhos, sentada ali. Muito bem, a senhora de verde, a senhora ergueu a mão ali, indicando que a senhora, seu problema é artrite. A senhora crê que Deus a curará com artrite, se está certo, Ergamão. Está vendo? Muito bem. Está vendo? Só aconteceu de erguer. Agora, algo veio sobre a senhora, não veio? Aquela luz. Quantos já viram a foto daquela luz ali? Ela pairou exatamente sobre a mulher. De repente, um sentimento muito doce veio sobre a senhora. Foi isso que causou. Veja. Deus a abençoou, a curou, a tornou sã. A senhora crê nisso? A senhora crê que ele sabe o que é de errado com a senhora? Só ele pode curá-la. É uma sombra escura, epilepsia. Você está certo, erga a mão, jovem. Pensa um pouco diferente do que há alguns minutos, não pensa? Você viu quando eu parei aquele chamado fazendo aquilo? Foi para isso, foi por você. Agora, se crê de todo o coração, esses acessos a deixarão. A senhora aceitará e crerá de todo o coração. Deus a abençoe. Vá, creia nisso. Essa senhora sentada aqui, sofrendo de problema de coração. A senhora crê que Deus a curará? Bem, aqui no final, a senhora crê que Deus a curará e fará ficar boa do problema de estômago. A senhora aceite? Muito bem, Deus a abençoe. Eu sou totalmente desconhecido da mulher, não a conheço. Ela é só uma mulher sentada ali, mas Deus faz isso. Vocês creem de todo o coração agora? Muito bem. Só tenham fé. A senhora sentada bem aqui no final, sofrendo de problema de vesícula biliar. Tem pedras na vesícula, fígado, isso a incomoda. Está certo, Ergamão? Total desconhecido da senhora, está certo? Está vendo? Uma senhora sentada bem ao seu lado, ela também está sofrendo. Vejam, vocês não conseguem ver essa luz sobre essa mulher? A senhora tem um problema de rim, isso mesmo. Ela tem envenenamento urêmico nos rins. Você está certo, Ergamão? A senhora que a tocou, então, ela está sofrendo de uma aflição nervosa. Ambas são desconhecidas. A senhora não é daqui. Está certo, não está? É de Iowa. É da cidade de Des Moines. Está certo, não está? A senhora crê que Deus pode me dizer qual é o seu nome, como ele disse a Pedro? Se a senhora crê de todo o coração, seu nome é a senhora Wolf. Você está certo, Ergamão? Muito bem, volte curada agora. Jesus Cristo a cura. Vocês reconhecem a sua presença, sabem que ela está aqui? Então não imporão as mãos sobre os outros agora enquanto o Espírito Santo está sobre vocês. Esse é o Espírito Santo sobre vocês. Agora cada um de vocês pode ser curado agora se somente crer. Creem de todo o coração? Pai Celestial, não resta nada agora senão fé. Nós agora renunciamos a toda a escuridão. Quando o revivamento, como eu disse no começo, a onda desce sobre a água para revolvê-la, para
para tirar a incredulidade dela. Agora, enquanto o Espírito Santo está se movendo de lado a lado do povo aqui, que toda incredulidade seja tirada e que o poder do Deus Todo-Poderoso liberte todo sofredor esta noite. Eu repreendo o diabo. Satanás, você não passa de um blefista e está desmascarado bem aqui entre o povo pela evidência escriturística do Jesus vivo e ressuscitado. E eu os conjuro pelo Deus vivo, saia destas pessoas e as deixe ir para a glória de Deus. Todos que aceitam a cura, ponham-se de pé agora e digam: eu creio. Não importa o que aconteça, quanto demore, eu ainda assim sei que vou ficar bom. Aceito de todo o coração. Ergam a mão agora. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Isso mesmo, deem-lhe louvor. Agora só ergam as mãos e o louvem por sua cura da maneira que fazem em suas igrejas. Irmão.